O céu daquela manhã estava limpo e azul, e a excitação tomava conta de Raul. Ele não era um novato em viagens de avião, mas essa tinha um gosto especial. Um show importante o esperava em outra cidade, e com ele, a chance de expandir sua carreira musical. O som da banda estava alinhado, o repertório definido, e sua guitarra, uma peça valiosa e insubstituível, cuidadosamente embalada em sua mala rígida, pronta para o transporte. Enquanto aguardava o embarque, Raul ocupou o tempo observando o movimento frenético no pátio do aeroporto. Pela janela da sala de embarque, ele viu funcionários movimentando bagagens, mas a visão que deveria ser rotineira tornou-se um espetáculo de descuido. Malas eram jogadas de um lado para outro, como se fossem meros sacos de areia. E então, ele reconheceu sua mala. Seu estômago revirou ao ver um funcionário arremessá-la de forma desleixada sobre uma pilha de outras bagagens. Não pode ser, murmurou, incrédulo. A bordo, Raul não conseguia relaxar. A imagem de sua guitarra sendo tratada como algo sem valor o assombrava. Por mais que tentasse se convencer de que o estojo era robusto e projetado para proteger o instrumento, a ansiedade não diminuía. Quando o avião decolou, ele fechou os olhos, tentando se concentrar no show que faria no dia seguinte. Mas a preocupação permanecia. Chegando ao destino, Raul apressou-se para a área de retirada de bagagens. Seu olhar vasculhava a esteira até que finalmente avistou a mala. Pegou-a rapidamente e examinou-a ali mesmo. Para seu alívio inicial, não havia sinais externos de danos. No entanto, ao abri-la no hotel, seu pior pesadelo se confirmou. A guitarra estava com o braço partido. Ele ficou paralisado por alguns instantes, a frustração crescendo em sua mente. Ainda em choque, Raul pegou o telefone e entrou em contato com o serviço de atendimento da companhia aérea. Após minutos de espera, foi atendido. Explicou a situação com detalhes, mas a resposta foi burocrática e fria. Senhor, precisamos que o senhor compareça ao balcão de atendimento do aeroporto. Infelizmente, não podemos registrar sua reclamação por telefone. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Não havia alternativa a não ser retornar ao aeroporto. No balcão, Raul explicou novamente o ocorrido. A atendente, apesar de educada, parecia mais interessada em seguir protocolos do que em resolver o problema. Entendemos sua frustração, senhor, mas precisamos que o senhor volte amanhã para preencher um formulário oficial. Hoje já encerramos o expediente para esse tipo de solicitação. A indignação subiu como uma onda em Raul, mas ele sabia que discutir não adiantaria. Amanhã cedo estarei aqui, afirmou, com firmeza na voz. Naquela noite, Raul mal dormiu. Pensamentos sobre o prejuízo e as consequências de não ter sua guitarra para o show consumiam. Além disso, a ideia de que a companhia aérea pudesse fugir de suas responsabilidades o deixava ainda mais inquieto. Pela manhã, com olheiras profundas e uma determinação renovada, ele retornou ao aeroporto, disposto a lutar por uma solução. No entanto, o que encontrou foi um balde de água fria. A nova atendente que o recebeu parecia ainda menos disposta a ajudar. Senhor, lamentamos pelo ocorrido, mas as políticas da companhia são claras, reclamações sobre danos precisam ser feitas em até 24 horas após o voo. Raul piscou, confuso. Mas eu estive aqui ontem. Fui orientado a voltar hoje. A mulher deu de ombros, como se isso não tivesse importância. Infelizmente, não podemos fazer nada agora. Raul saiu do balcão com os punhos cerrados, sentindo-se traído e impotente. Ele sabia que precisava de uma solução, mas a burocracia parecia ser um muro intransponível. Enquanto voltava ao hotel, começou a pensar em alternativas. Talvez pudesse alugar uma guitarra para o show, mas isso não diminuiria sua indignação. Além disso, a guitarra quebrada tinha um valor sentimental que nenhuma substituição poderia cobrir. No hotel, ele pegou o telefone e começou a ligar para amigos da indústria musical, tentando encontrar alguém que pudesse emprestar ou alugar um instrumento de qualidade. As horas corriam e a tensão crescia. Finalmente, um antigo colega de banda, que morava na cidade, ofereceu ajuda. Tenho uma guitarra que você pode usar. Não é como a sua, mas é confiável, disse o amigo. Raul agradeceu, sentindo-se aliviado por ter pelo menos uma solução temporária. Na noite do show, Raul subiu ao palco com a guitarra emprestada. O público estava animado, e ele sabia que precisava dar o seu melhor,
Apesar de tudo, quando começou a tocar, sentiu a conexão com a música, mas a ausência de sua guitarra era palpável. O show foi bem recebido, mas dentro dele, a frustração ainda queimava. Ele sabia que aquela história estava longe de terminar. No dia seguinte, Raul decidiu que não poderia deixar a situação passar. A primeira coisa que fez foi entrar em contato com um advogado especializado em direitos do consumidor. Explicou a situação em detalhes e recebeu orientações sobre como proceder. Precisamos reunir provas. Você tem fotos ou vídeos da guitarra antes e depois do transporte? Perguntou o advogado. Raul se sentiu aliviado por ter registrado imagens antes da viagem. Tenho sim. Isso ajuda. Muito, respondeu o advogado. Ao mesmo tempo, Raul começou a compartilhar sua experiência nas redes sociais. Ele postou fotos da guitarra danificada e contou a história com uma mensagem direta. Cuidado com suas bagagens. O descaso pode custar caro. A postagem começou a ganhar tração rapidamente, atraindo a atenção de outros músicos e passageiros que já haviam passado por situações semelhantes. Nos comentários, surgiram relatos de problemas parecidos e algumas pessoas até sugeriram formas de pressionar a companhia aérea. Os dias seguintes foram uma mistura de frustração e esperança. O advogado de Raul conseguiu enviar uma notificação formal para a companhia aérea, exigindo reparação pelo dano. Enquanto isso, a repercussão online continuava a crescer. Um pequeno veículo de notícias local entrou em contato para cobrir a história e Raul viu ali uma chance de amplificar sua voz. Durante a entrevista, ele deixou claro que não se tratava apenas do valor financeiro, mas de um princípio. Somos artistas e nossos instrumentos são parte de nós. Com a pressão aumentando, a companhia aérea finalmente respondeu. Enviaram um e-mail formal dizendo que estavam dispostos a discutir uma compensação. Raul ficou dividido entre aceitar o gesto ou continuar lutando para que algo mudasse de verdade. Ele sabia que sua decisão poderia impactar outros artistas no futuro. Durante uma conversa com o advogado, ponderou sobre os próximos passos. Se aceitarmos, isso termina aqui. Mas se formos em frente, talvez possamos forçar uma mudança nas políticas deles, argumentou o advogado. Enquanto Raul refletia, ele percebeu que o apoio da comunidade musical era maior do que imaginava. Recebeu mensagens de apoio de pessoas que ele admirava e até de desconhecidos que entendiam o que ele estava passando. Essa solidariedade reacendeu algo nele, a vontade de fazer a diferença. Não posso deixar isso terminar assim, decidiu. Nos dias seguintes, Raul organizou uma campanha online, convocando outros músicos a compartilharem suas experiências com companhias aéreas. A hashtag que criou começou a ganhar força, atraindo até mesmo a atenção de grandes portais de notícias. A luta de Raul já não era apenas sobre sua guitarra, mas sobre o respeito aos artistas e suas ferramentas de trabalho. Ele sentiu que estava em uma encruzilhada e o desfecho dessa jornada ainda era incerto. O apoio crescente que Raul recebia nas redes sociais começou a gerar ondas de impacto muito além do que ele esperava. Em uma manhã ensolarada, enquanto conferia as notificações em seu telefone, ele recebeu uma mensagem direta de um repórter de um grande canal de televisão nacional. Estamos interessados na sua história. Podemos marcar uma entrevista ao vivo. O convite era tentador, mas também intimidante. Raul sabia que, ao expor sua luta em uma plataforma tão ampla, a responsabilidade de representar outros artistas seria ainda maior. Durante a entrevista, Raul foi direto e transparente. Ele descreveu o descaso que presenciou no aeroporto, a frustração de lidar com a burocracia e o impacto emocional de perder sua guitarra, um instrumento com o qual tinha uma ligação profunda. Não é só um objeto. É parte de quem eu sou como artista, disse, sua voz carregada de emoção. O programa teve uma repercussão massiva, com milhares de pessoas compartilhando a história e se unindo à causa. Enquanto isso, a companhia aérea começou a sentir a pressão de sua imagem pública em declínio. Um porta-voz divulgou uma nota oficial dizendo que estavam investigando o ocorrido e revisando suas políticas de manuseio de bagagens. Apesar da declaração, Raul sabia que palavras não bastavam. Ele precisava de ações concretas, tanto para reparar seu prejuízo quanto para evitar que outros passassem pelo mesmo. Paralelamente, Raul se aprofundou no universo das leis de direitos do consumidor. Com a ajuda de seu advogado, ele começou a entender melhor os direitos que tinha e as responsabilidades da companhia aérea.
Eles têm um dever de cuidado. Não importa o que digam, as leis estão do seu lado, garantiu o advogado, entregando a Raul uma confiança renovada. Juntos, começaram a planejar os próximos passos legais, incluindo uma possível ação judicial. Enquanto aguardava avanços legais, Raul focou em sua música. Ele passou horas no estúdio, compondo canções que refletiam sua luta e determinação. Uma dessas músicas, intitulada Fragilidade, tornou-se um hino para os que acompanhavam sua batalha. A canção, lançada nas plataformas digitais, alcançou rapidamente milhares de reproduções, fortalecendo ainda mais sua conexão com o público. Um dia, Raul foi surpreendido por um telefonema de uma organização internacional de músicos. O representante explicou que a entidade lutava há anos por melhores condições de transporte para instrumentos musicais e que a história de Raul havia chamado a atenção deles. Queremos que você seja nosso porta-voz em uma campanha global. Sua experiência representa o que muitos de nós enfrentamos, disseram. Raul aceitou, sentindo-se honrado e mais motivado do que nunca. No entanto, a batalha contra a companhia aérea ainda estava longe de terminar. As negociações para uma compensação financeira avançavam lentamente, com a empresa oferecendo valores muito abaixo do que seria justo. Raul recusou todas as propostas, determinado a não ceder até que algo significativo fosse alcançado. Isso não é só sobre dinheiro, disse ele durante uma reunião com seu advogado. É sobre respeito e responsabilidade. A campanha global começou a ganhar força, com músicos de diversas partes do mundo compartilhando suas histórias e exigindo mudanças. Raul tornou-se uma figura central do movimento, sendo convidado para eventos, entrevistas e palestras. Apesar disso, ele se esforçava para manter os pés no chão e lembrar do motivo pelo qual começou essa jornada, sua guitarra e o amor pela música. Enquanto o caso ganhava tração, Raul recebeu uma mensagem inesperada de um funcionário anônimo da companhia aérea. O homem, que trabalhava no setor de manuseio de bagagens, revelou informações internas sobre as condições precárias de trabalho e a falta de treinamento adequado. Não somos treinados para lidar com instrumentos musicais ou bagagens delicadas. A culpa é da gestão, escreveu. A mensagem era uma bomba e Raul sabia que precisava usá-la com cautela. Com a ajuda de seu advogado, ele decidiu compartilhar a denúncia com a imprensa, protegendo a identidade do informante. A revelação gerou um novo nível de indignação pública e colocou ainda mais pressão sobre a companhia aérea. Além disso, abriu um diálogo mais amplo sobre as condições de trabalho nos aeroportos e a necessidade de regulamentações mais rígidas. Aos poucos, os esforços começaram a dar frutos. A companhia aérea anunciou uma série de medidas para melhorar o treinamento de seus funcionários e garantiu que instrumentos musicais seriam tratados com prioridade. Raul viu isso como uma vitória parcial, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. Ele continuou engajado, determinado a transformar sua dor em uma mudança duradoura. Os meses que se seguiram foram intensos, mas também recompensadores. Raul percebeu que, apesar dos desafios, estava construindo algo maior do que ele imaginava. Sua luta havia se tornado um símbolo de resistência e resiliência, inspirando artistas e trabalhadores ao redor do mundo. E, mesmo com o peso dessa responsabilidade, ele encontrou forças na música e na solidariedade de todos que estavam ao seu lado. Enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, Raul soube que a jornada ainda não havia chegado ao fim. Ele estava disposto a ir até o limite para garantir que ninguém mais tivesse que enfrentar o que ele passou. O desfecho dessa história estava se desenhando, mas ele sabia que as batalhas mais importantes ainda estavam por vir. Enquanto as mudanças anunciadas pela companhia aérea geravam reações mistas do público, Raul continuava mergulhado em sua luta. O compromisso de treinar melhor os funcionários parecia uma vitória, mas muitos apontavam para a necessidade de auditorias externas para garantir que essas promessas fossem cumpridas. Raul, por sua vez, sabia que a pressão pública era o que mantinha a empresa em movimento e usava cada oportunidade para manter o caso vivo na mídia. Foi durante uma reunião com seu advogado que Raul recebeu uma notícia inesperada. A companhia aérea havia contratado uma equipe de relações públicas para melhorar sua imagem. Eles estão tentando usar estratégias de marketing para desviar a atenção da responsabilidade verdadeira, explicou o advogado, mostrando os últimos anúncios da empresa.
Raul decidiu contra-atacar lançando um documentário curto sobre sua jornada, desde o momento em que viu sua mala ser arremessada no aeroporto até os bastidores de sua campanha global. O documentário foi recebido com entusiasmo, gerando ainda mais engajamento nas redes sociais. Pessoas de diversas partes do mundo começaram a compartilhar histórias semelhantes, transformando a luta individual de Raul em um movimento coletivo. Uma das histórias que mais chamou a atenção foi a de uma violinista cujo instrumento, avaliado em centenas de milhares de dólares, também havia sido danificado por descuido de uma companhia aérea. Raul entrou em contato com ela e, juntos, decidiram unir forças. Enquanto isso, a Organização Internacional de Músicos, que havia convidado Raul como porta-voz, ampliava sua campanha com ações concretas. Eles organizaram um grande evento em Nova York, com apresentações musicais e debates sobre a importância de políticas públicas que protegessem artistas e seus instrumentos. Raul foi uma das atrações principais e seu discurso emocionado arrancou aplausos de pé. No meio desse turbilhão, Raul continuava compondo. Ele percebeu que a música era sua âncora, um espaço onde podia processar suas emoções e transformar a frustração em algo positivo. Uma nova canção, intitulada Cicatrizes de Som, explorava a ideia de como objetos e experiências marcavam a vida das pessoas de maneira indelével. A música rapidamente escalou as paradas digitais, consolidando Raul não apenas como um ativista, mas também como um artista em ascensão. Por outro lado, a companhia aérea começava a enfrentar complicações jurídicas mais sérias. Além da ação que Raul movia, outras vítimas de descaso com bagagens começaram a formar uma espécie de ação coletiva. O advogado de Raul foi claro: isso não vai acabar bem para eles se continuarem ignorando os sinais. Em meio às negociações legais, Raul foi procurado por um fabricante de guitarras renomado que ficou tocado por sua história. A empresa propôs criar um modelo exclusivo inspirado na jornada de Raul, com parte dos lucros destinados a apoiar causas de músicos em situações semelhantes. Raul aceitou a proposta, emocionado com o reconhecimento de sua luta. Enquanto o novo modelo de guitarra era anunciado, Raul recebia outra mensagem do funcionário anônimo da companhia aérea. Ele revelou que os treinamentos prometidos não estavam sendo aplicados de fato e que os funcionários estavam sendo pressionados a mentir para manter as aparências. Raul imediatamente entrou em contato com a imprensa, compartilhando as novas informações e expondo ainda mais as falhas da companhia. A pressão crescia e a companhia aérea finalmente propôs uma nova rodada de negociações. Desta vez, os termos incluíam uma indenização significativa para Raul, a admissão pública de responsabilidade e o compromisso de implementar mudanças reais e monitoradas externamente. Raul e seu advogado analisaram a proposta com cuidado, vendo nela um avanço importante, mas ainda com ressalvas. Paralelamente, Raul começou a planejar uma turnê mundial para promover seu trabalho e sua causa. Ele sabia que o palco seria seu maior aliado, um espaço onde podia misturar música e ativismo de maneira impactante. Cada show seria uma oportunidade de manter viva a discussão sobre o tratamento de bagagens e o respeito aos artistas. Apesar das vitórias parciais, Raul não deixava de se questionar sobre o impacto de longo prazo de suas ações. Ele sabia que mudanças reais levavam tempo e exigiam persistência. Ainda assim, ao ver o apoio contínuo do público e o crescimento do movimento, ele sentia que estava no caminho certo. Com cada passo, Raul se aproximava de um desfecho, mas também de novos começos, onde sua música e sua voz continuariam a ecoar. Os dias se tornavam mais intensos, com compromissos se acumulando e a pressão aumentando. Raul refletia sobre como aquela experiência havia transformado sua vida e, ao mesmo tempo, despertado em si um senso de propósito maior. Ele sabia que o fim da batalha contra a companhia aérea não seria o fim de sua missão. Pelo contrário, era apenas o começo de algo muito maior. A turnê mundial de Raul estava prestes a começar e a expectativa era alta. Cada cidade incluída no roteiro tinha algum significado especial, seja pela história musical ou pelo apoio recebido ao longo da sua campanha. O primeiro show aconteceu em Los Angeles, onde o público recebeu com uma energia que Raul nunca havia experimentado antes. Ele abriu o espetáculo com Cicatrizes de Som e a plateia cantou junto em uníssono, criando um momento que Raul sabia que nunca esqueceria. Durante a turnê, Raul dedicava parte de seu tempo a encontros com artistas locais e organizações que lutavam por causas similares à sua.
Esses encontros eram sempre intensos, repletos de histórias emocionantes e desabafos. Uma dessas conversas o marcou profundamente. Uma jovem violoncelista de Chicago contou como quase desistiu da carreira após ter seu instrumento destruído em uma viagem internacional. Você me deu esperança para continuar, ela disse, e Raul se sentiu ainda mais determinado a seguir em frente. Enquanto isso, no âmbito jurídico, a ação coletiva contra a companhia aérea avançava. Novos depoimentos de passageiros prejudicados surgiam a cada semana, incluindo vídeos e fotos que documentavam o manuseio inadequado das bagagens. Raul, em colaboração com seu advogado, apresentava esses materiais como evidências adicionais, pressionando ainda mais a empresa. Estamos cada vez mais próximos de uma vitória significativa, o advogado afirmou durante uma reunião. Em meio à agenda intensa da turnê, Raul foi surpreendido por um convite para uma reunião privada com um representante da companhia aérea. O tom do encontro era mais conciliatório do que qualquer outro momento anterior. Queremos resolver isso de maneira definitiva, disse o representante. Raul ouviu atentamente, mas deixou claro que não estava disposto a aceitar apenas palavras, ele exigia ações concretas e transparência total. Durante uma parada em Berlim, Raul conheceu uma equipe de cineastas independentes que se ofereceu para produzir um longa-metragem baseado em sua história. A ideia era combinar ficção e documentário para contar não apenas o ocorrido com sua guitarra, mas também o impacto que isso teve em sua vida e carreira. Raul ficou intrigado com a proposta e aceitou participar do projeto, vendo nele mais uma oportunidade de amplificar sua mensagem. No entanto, nem tudo era triunfo. A pressão constante começou a afetar Raul emocionalmente. As expectativas do público, as exigências da turnê e o peso de ser a voz de um movimento global o deixavam exausto. Ele encontrou refúgio na música, escrevendo novas canções durante as noites solitárias nos quartos de hotel. Uma delas, Peso do Silêncio, tornou-se um desabafo pessoal sobre os desafios de carregar tantas responsabilidades. De volta aos bastidores da campanha, as mudanças prometidas pela companhia aérea começaram a se materializar lentamente. Novos protocolos de manuseio de bagagens foram anunciados e uma auditoria independente foi contratada para monitorar o cumprimento das medidas. Ainda assim, Raul sabia que essas mudanças precisariam ser acompanhadas de perto para que não se tornassem apenas promessas vazias. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando a identidade do funcionário anônimo que havia ajudado Raul foi revelada. Ele decidiu se expor publicamente, denunciando não apenas os problemas no setor de bagagens, mas também as condições de trabalho abusivas que ele e seus colegas enfrentavam. O depoimento teve um impacto massivo, gerando uma onda de apoio aos trabalhadores e colocando ainda mais pressão sobre a empresa. Enquanto tudo isso acontecia, Raul começou a perceber que sua luta estava alcançando um patamar que ele jamais imaginara. O movimento que ele havia iniciado não era mais apenas sobre sua guitarra, era sobre justiça, dignidade e o poder de transformar indignação em ação. Essa percepção o encheu de orgulho, mas também de uma responsabilidade renovada. No último show da primeira etapa da turnê, em São Paulo, Raul fez um discurso emocionante antes de tocar sua última música. Essa jornada não é só minha. É nossa. Cada passo que damos juntos é um passo em direção a um futuro onde artistas, trabalhadores e consumidores sejam respeitados. Obrigado por estarem comigo. A multidão respondeu com aplausos e gritos, deixando claro que Raul não estava sozinho nessa luta. Agora, com a turnê temporariamente encerrada, Raul tinha novos planos em mente. Ele sabia que ainda havia batalhas a serem travadas, tanto nos tribunais quanto no campo das ideias. Mas, com a força que vinha recebendo de tantos ao redor do mundo, ele estava preparado para enfrentar o que viesse a seguir. A história estava longe de terminar e Raul estava determinado a continuar escrevendo cada capítulo com coragem e convicção. Com a turnê temporariamente encerrada, Raul aproveitou o intervalo para refletir sobre os próximos passos de sua luta e carreira. Ele sabia que a pausa seria breve, mas essencial para recarregar suas energias. Durante esse tempo, ele começou a se aprofundar nas propostas que recebeu, incluindo a parceria para o longa-metragem e uma série de colaborações musicais com artistas que o admiravam. Uma das colaborações mais aguardadas veio de um renomado compositor de trilhas sonoras que queria criar uma música conjunta inspirada na história de Raul. A canção
que misturava elementos de rock e orquestra sinfônica, foi lançada como um single e rapidamente ganhou notoriedade. Raul percebeu que a música era uma maneira poderosa de continuar amplificando sua mensagem e expandir o alcance de sua causa. Enquanto isso, os avanços no caso judicial contra a companhia aérea começaram a atrair a atenção de instituições reguladoras. Uma investigação independente foi iniciada para avaliar não apenas as práticas da empresa em questão, mas também as políticas gerais adotadas por outras companhias aéreas. Raul foi convidado a depor e seu relato emocionado ajudou a consolidar a urgência de mudanças no setor. Paralelamente, Raul recebeu um convite inesperado para participar de um festival de música em Tóquio. O evento reuniria artistas de diferentes partes do mundo, todos com histórias de superação e resiliência. Raul aceitou, vendo a oportunidade como uma forma de levar sua mensagem para ainda mais longe. No festival, ele conheceu músicos que haviam passado por experiências similares e trocou ideias sobre como criar uma rede global de apoio a artistas em situações vulneráveis. De volta ao campo das redes sociais, Raul decidiu lançar uma campanha interativa para engajar ainda mais seus seguidores. Ele convidou pessoas a compartilharem suas próprias histórias de luta e superação usando a hashtag Eco das Cordas. O movimento ganhou tração rapidamente, com relatos emocionantes de pessoas que encontraram força nas músicas de Raul ou em sua postura diante das adversidades. Esse contato direto com o público reforçou a convicção de Raul de que sua jornada não era em vão. A identidade do funcionário anônimo continuava a gerar debates. Desde que se revelou, ele enfrentava represálias por parte da empresa, mas também recebia apoio de sindicatos e organizações de trabalhadores. Raul decidiu usar sua influência para ajudá-lo, organizando uma campanha de arrecadação de fundos para custear sua defesa jurídica. A iniciativa foi um sucesso, arrecadando muito mais do que o necessário e mostrando que a solidariedade era uma força poderosa. No meio disso, uma nova preocupação surgiu. Documentos vazados indicavam que a companhia aérea estava planejando uma campanha de desinformação para desacreditar Raul e os outros membros da ação coletiva. Raul e sua equipe precisaram agir rapidamente para conter os danos. Eles organizaram uma coletiva de imprensa para desmentir as acusações e reafirmar seu compromisso com a transparência e a verdade. Apesar dos desafios, Raul encontrou tempo para compor novas músicas. Uma delas, intitulada Eco de Justiça, foi escrita em homenagem a todos que apoiaram sua luta. A canção foi apresentada pela primeira vez durante um pequeno show acústico transmitido ao vivo, criando um momento íntimo e especial para seus fãs. A letra capturava a essência de sua jornada, transformando dor em propósito e inspiração. Conforme os dias passavam, as mudanças no setor de aviação começaram a se tornar mais evidentes. Outras companhias aéreas, temendo boicotes e repercussões negativas, começaram a implementar políticas mais rígidas para o cuidado com bagagens e a valorização de seus funcionários. Raul sabia que ainda havia muito a ser feito, mas ver os primeiros sinais de progresso o enchia de esperança. Ao final do período de pausa, Raul anunciou a segunda etapa de sua turnê mundial. Dessa vez, ele planejava incluir países que não havia visitado anteriormente, levando sua música e sua causa a novos horizontes. Antes de embarcar, ele deixou uma mensagem para seus seguidores: cada palco que piso, cada nota que toco, é uma forma de dizer que juntos podemos fazer a diferença. Essa luta é de todos nós, e ela continua. A segunda etapa da turnê começou com uma energia renovada. Raul sabia que sua música e mensagem estavam alcançando pessoas de todas as idades e culturas, e isso o impulsionava a seguir adiante. O primeiro show dessa nova fase aconteceu em Buenos Aires, onde o público o recebeu de braços abertos. A conexão com a plateia era palpável, e Raul sentiu que cada nota tocada ecoava além das paredes do estádio. No entanto, enquanto a turnê ganhava força, Raul recebeu notícias preocupantes de sua equipe jurídica. Apesar das mudanças anunciadas pelas companhias aéreas, muitos passageiros continuavam enfrentando problemas similares, indicando que algumas das promessas feitas pela empresa envolvida no caso não estavam sendo cumpridas. Raul ficou indignado, mas decidiu usar os shows como plataforma para dar visibilidade à situação. Ele começou a dedicar momentos de suas apresentações para falar sobre os desafios ainda enfrentados por consumidores e trabalhadores no setor. Enquanto isso, a produção do longa-metragem baseado em sua história avançava.
Raul foi convidado para uma reunião com os roteiristas que desejavam incluir aspectos mais profundos de sua vida pessoal na narrativa. Relutante no início, ele acabou aceitando compartilhar detalhes sobre sua relação com a música e as dificuldades enfrentadas antes da fama. Quero que as pessoas vejam que, por trás de cada luta, existe uma história humana, disse ele durante a conversa. Em uma das pausas entre os shows, Raul decidiu visitar uma pequena oficina de luteria em Santiago, no Chile. Lá, ele conheceu um artesão que fabricava instrumentos usando materiais reciclados. Inspirado pela iniciativa, Raul comprou uma guitarra feita de madeira reutilizada e a incluiu em suas apresentações como um símbolo de resistência e reinvenção. A guitarra, batizada de O Esperança, tornou-se um ícone da turnê, gerando ainda mais conexão com seu público. Paralelamente, a hashtag Eco das Cordas continuava a ganhar força. Histórias de superação e solidariedade inundavam as redes sociais, criando uma comunidade global unida pela música e pela busca por justiça. Raul decidiu transformar essas histórias em um projeto maior, compilando-as em um livro que ele planejava lançar ao final da turnê. O livro, além de contar as experiências compartilhadas, também destinaria seus lucros para apoiar organizações que lutavam por direitos dos consumidores e trabalhadores. Em uma reviravolta inesperada, Raul recebeu uma proposta de reconciliação pública da companhia aérea envolvida no caso. Eles sugeriram um acordo que incluiria uma retratação oficial e um investimento significativo em melhorias operacionais. Raul, no entanto, condicionou sua aceitação à participação de organizações independentes no monitoramento dessas mudanças. Não é apenas sobre mim, é sobre garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei, afirmou durante uma reunião com os representantes. Enquanto os desdobramentos do caso continuavam, Raul começou a trabalhar em um novo álbum, inspirado pelas histórias que ouvirá ao longo da turnê. Cada faixa representava um pedaço de sua jornada, desde a indignação inicial até a esperança que surgia nas conexões feitas pelo caminho. O álbum, intitulado Cordas de Resistência, foi anunciado em uma coletiva de imprensa e imediatamente gerou grande expectativa entre os fãs. Nos bastidores, a equipe de Raul enfrentava o desafio de equilibrar sua agenda cada vez mais cheia. Convites para eventos, entrevistas e colaborações não paravam de chegar, mas Raul se mantinha focado em sua missão principal. A música é meu veículo, mas a mudança é o destino, ele repetia sempre que questionado sobre o que o motivava a continuar. Em meio à intensidade da turnê, Raul recebeu uma carta de um jovem músico na África do Sul que contava como suas canções o inspiraram a continuar lutando por seus sonhos, apesar das dificuldades financeiras. Tocando pela sinceridade das palavras, Raul decidiu incluir a África do Sul na rota da turnê. Cada lugar tem uma voz única e quero ouvi-las todas, explicou ao anunciar a novidade. Ao final dessa nova fase, Raul sentiu que, apesar das conquistas, sua jornada ainda estava longe de terminar. Ele sabia que havia muito mais a ser feito, tanto no palco quanto fora dele. Em uma mensagem aos seus seguidores, ele declarou: a luta pela justiça é como uma melodia. Precisa ser tocada repetidas vezes até que todos possam ouvi-la. Continuem comigo, porque juntos somos o eco que ninguém pode ignorar. A última etapa da turnê de Raul foi marcada por emoções intensas e desafios inesperados. Cada show parecia carregar um peso simbólico, como se fosse um capítulo final de uma longa história que ele construíra com suor e perseverança. Ele sabia que esses momentos eram uma despedida temporária dos palcos, mas também uma forma de consolidar o impacto que sua jornada tivera até então. O show de encerramento aconteceu em um estádio lotado em São Paulo, onde Raul iniciou sua carreira anos atrás. Ele preparou um repertório especial, mesclando músicas antigas e novas, que narravam a evolução de sua luta. No final da apresentação, a plateia o surpreendeu com uma faixa gigante escrita "Sua voz é nosso eco". Raul não conseguiu conter as lágrimas e o momento foi transmitido ao vivo, emocionando pessoas em todo o mundo. Após o término da turnê, Raul se dedicou integralmente ao lançamento de seu livro e ao álbum Cordas de Resistência. O livro foi recebido com entusiasmo pela crítica e pelos fãs, destacando-se como um retrato honesto e inspirador de uma jornada de superação. Já o álbum se tornou um sucesso imediato, com cada faixa ressoando como um hino de luta e esperança. Paralelamente, o acordo com a companhia aérea finalmente foi formalizado.
A retratação pública foi transmitida nas principais emissoras, acompanhada de um compromisso documentado para implementar mudanças significativas. Organizações independentes monitorariam o cumprimento das novas políticas e Raul foi convidado a atuar como embaixador em campanhas educativas sobre os direitos dos consumidores. A guitarra Esperança foi leiloada em um evento beneficente, arrecadando fundos que foram destinados a projetos sociais de incentivo à música e ao empoderamento de jovens em situação de vulnerabilidade. Raul participou do evento, emocionado ao ver como algo que começou com uma adversidade se transformou em uma força para o bem. Com o tempo, Raul começou a diminuir o ritmo frenético de sua vida pública. Ele decidiu se dedicar mais à composição e à produção de novos talentos, ajudando jovens músicos a encontrarem sua voz. Sua casa se tornou um ponto de encontro para artistas e ativistas, um espaço onde ideias fluíam livremente e conexões eram feitas. Uma das iniciativas mais impactantes de Raul foi a criação de uma fundação dedicada a promover a educação musical e a conscientização sobre direitos dos consumidores. A fundação organizava workshops, concertos comunitários e campanhas de advocacia, garantindo que o legado de Raul se perpetuasse de forma concreta. Apesar de ter saído dos holofotes, Raul continuava a ser uma figura importante na cena musical e na luta por justiça. Ele era frequentemente convidado a palestrar em eventos internacionais, onde compartilhava sua experiência e incentivava outros a usarem suas vozes para provocar mudanças. Em uma tarde tranquila, enquanto trabalhava em novas canções em seu estúdio, Raul recebeu uma carta. Era do jovem músico sul-africano que ele conhecera durante a turnê. Na carta, o rapaz agradecia por tudo que Raul fizera e contava como agora liderava um projeto musical comunitário em sua cidade. Raul sorriu, sentindo-se grato por ter ajudado a inspirar outros a seguirem seus passos. Nos últimos anos, Raul optou por uma vida mais reservada, mas sem nunca abandonar a música ou sua missão. Ele sabia que sua história era apenas uma entre tantas outras e que o mundo ainda tinha muitas melodias para descobrir. A música é eterna, assim como o desejo de fazer a diferença, ele refletiu, enquanto ajustava as cordas de uma nova guitarra. E, com o último acorde, ele sabia que seu eco jamais seria silenciado.